Olha, mudar de casa já envolve mil coisas, né? Mil detalhes. Nossa, nem me fale. Agora imagina só, você chega no imóvel novo, toda animada para começar a vida ali, vai pedir a ligação da luz e pá! Descobre que tem uma dívida pendente. É uma dívida do antigo morador. É uma situação super delicada, né? E bem comum, infelizmente. Pois é, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos analisar uma decisão lá do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que trata exatamente de um conflito assim, uma consumidora contra a concessionária de energia. Exatamente. E o ponto central aqui, que eu acho que pega muita gente, é de quem é a responsabilidade por esses débitos de energia, sabe? E também pelas multas, os tais TOIs, né? Os termos de ocorrência de irregularidade. Isso, aqueles TOIs que aparecem às vezes. E ainda tem mais. Nesse caso, a discussão envolveu a validade de uma confissão de dívida. A nova moradora assinou, mas ela alegou que foi sob pressão, tipo, para conseguir ter a luz ligada logo. Sim, uma condição imposta, segundo ela. Então, nossa missão aqui é desvendar os argumentos, a lógica por trás dessa decisão judicial. O que vale, o que não vale, quais os direitos do consumidor numa hora dessas. Vamos lá. A situação da consumidora foi a seguinte. Ela ocupou o imóvel, isso em outubro de 2019. Certo. Aí, quando foi pedir a transferência da titularidade da conta de luz para o nome dela, a concessionária disse: olha, tem débitos aqui pendentes e um TOI. Tudo referente a um período anterior à chegada dela. Entendi. Débito e irregularidade que não foram causados por ela. Exato. E para ter a luz ligada, que é um serviço essencial, né? Não tá para ficar sem. Ela acabou assinando um termo onde ela confessava essa dívida e aceitava parcelar. Imagina a situação. Você precisa da luz, a empresa bota essa condição. Complicado. E qual foi o argumento da concessionária para se defender? Bom, a defesa da empresa se baseou justamente nesse documento assinado. Eles argumentaram que, ao assinar, a consumidora teria assumido a dívida de forma voluntária, mesmo sendo uma dívida antiga, pré-existente. A assinatura dela tornaria ela responsável pelo pagamento. Voluntariamente, sob pressão para não ficar no escuro, né? Parece contraditório. E como o judiciário lá do Rio viu isso? Teve uma linha de decisão clara? Teve sim. Foi bem claro e consistente, viu? Tanto na primeira quanto na segunda instância. O tribunal bateu na tecla de que a dívida de energia elétrica tem natureza pessoal. É propter persona. Pessoal, ou seja, ligada à pessoa que usou o serviço. Isso mesmo, ligada a quem consumiu a energia, e não ao imóvel. Não é uma dívida propter rem, que acompanha o imóvel, sabe? Como IPTU, por exemplo. Ah, entendi a diferença. Isso é tão consolidado por lá que tem até súmula do TJRJ, a 196. Ela diz basicamente isso. O débito tarifário não pode ser transferido ao novo usuário do serviço essencial. Bem direto ao ponto. Essa distinção é crucial, então. Muda tudo para o novo morador. Mas e a tal confissão de dívida que ela assinou? Se a dívida não era dela, como o tribunal tratou esse papel assinado? Olha, foi considerada inválida. O judiciário foi bem cético, sabe? Sobre essa livre e espontânea vontade na assinatura. Imagino. Uma das decisões chegou a usar a palavra risível. Diz que chegava a ser risível alegar que alguém, por vontade própria, aceitaria pagar a dívida de outra pessoa nessas circunstâncias. Risível. Forte. Sim. Reconheceram que houve coação, né? Dada a dependência que a gente tem do serviço, que é essencial, e o fato da concessionária ter o monopólio. Não tem para onde correr. Faz todo sentido. E apontaram também que essa prática da concessionária de condicionar a troca de titularidade ao pagamento de débitos antigos, infelizmente, é recorrente e é considerada abusiva. Entendi a lógica. Então, se a dívida não é do imóvel e a confissão foi vista como, forçada, o caminho foi cancelar tudo em nome dela, certo, incluindo o TOI. Exatamente. O TOI e os débitos foram cancelados no nome da consumidora, porque a responsabilidade é de quem causou a irregularidade lá atrás, no período correspondente. Certo. Mas é importante dizer, isso não quer dizer que a concessionária perde o direito de cobrar, tá? Ela pode e deve cobrar, só que do verdadeiro responsável, quem realmente consumiu e não pagou, ou quem causou a irregularidade, e não da pessoa que chegou depois. Ok, ficou claro.
Além de se livrar da dívida, teve mais alguma consequência para a concessionária? Ouvi falar em danos morais. Teve sim. A conduta da empresa foi classificada como abusiva, um abuso do poder econômico dela, sabe? Coagindo a consumidora a pagar algo que não devia para ter acesso a um serviço indispensável. E qual foi o valor? Então, a indenização por danos morais começou em R$ 2.000 na primeira instância. Mas, olha só, foi aumentada para R$ 10.450 na segunda instância. Uau! Um aumento bem significativo? Por que essa majoração toda? O tribunal entendeu que não foi só um erro isolado, uma falha pontual da empresa, sabe? Mas sim uma política comercial mesmo, deliberadamente abusiva. Ah, uma prática recorrente. Isso. Por isso, o aumento teve um caráter, digamos, pedagógico e punitivo. O que a gente chama de punitive damages, para desestimular mesmo que a empresa continue fazendo isso com outros consumidores. Entendi. Punitivo para educar. Então, para a gente resumir a mensagem principal dessa análise toda. Dívida de luz, água, esses serviços essenciais, via de regra, é de quem usou. Exato. E pressionar o novo morador a pagar a conta antiga para ter o serviço ligado, bom, isso o Judiciário Fluminense tem visto como prática ilegal, abusiva. Precisamente. É isso. A responsabilidade é pessoal. E isso levanta uma questão final para a gente pensar, né? Com certeza. Considerando esse poder todo que as concessionárias têm por serem monopólio de serviços essenciais como a energia, será que as leis e as decisões judiciais que a gente tem hoje são realmente suficientes para equilibrar essa relação, para proteger o consumidor naquele momento de vulnerabilidade, quando ele mais precisa do serviço, como ao se mudar? É uma ótima provocação. Fica aí para a gente refletir, né? Até que ponto esse equilíbrio existe na prática? Especialmente nesses momentos críticos para a vida das pessoas.